Parque da província de Whiteshell, Canadá, 1967. O mecânico industrial e geólogo nas horas vagas Stefan Michalak viveu momentos que depois seriam chamados de o incidente de Falcon Lake, um dos mais bem documentados casos de OVNIs até hoje. Naquele dia 20 de maio de 1967, num sábado, Stefan viajou de sua casa em Winnipeg, no Canadá, até Falcon Lake, um lago localizado em Manitoba. Era comum ele viajar sozinho a fim de procurar quartzo e também ouro, níquel e outros minerais, pedras e metais raros ou preciosos. Não era sua primeira vez naquele local, afinal, ele costumava ir a estes lugares mais distantes e isolados a fim de satisfazer seus anseios de geólogo, mesmo sendo amador. Ainda não era meio-dia quando ele teria se deparado com algumas pedras de quartzo e parou para observá-las. Em certo momento, ele viu que alguns pássaros e gansos se agitaram repentinamente, e ele até imaginou se tratar de algum animal maior. Foi quando pontos luminosos no céu lhe chamaram a atenção. Stefan viu aqueles dois objetos parados no ar a cerca de 45 metros de distância e pensou, devem ser os Yankees testando suas novas aeronaves. Yankee era como ele chamava os americanos que, de fato, possuem esta alcunha, especialmente os moradores do norte dos Estados Unidos. E como o Canadá é o seu vizinho, procuraram manter o clima amistoso desde o fim da Guerra Anglo-Americana, em 1815. Não seria nenhuma novidade eles utilizarem o espaço aéreo canadense para fins de testes. No entanto, ele viu que as aeronaves tinham um formato peculiar, olhando-as do ponto onde estava. Elas tinham a forma de charutos, com um tipo de saliência no centro delas, e emitiam luzes bem brilhantes, mesmo durante o dia e em especial na cor vermelha. Além disso, seus movimentos eram diferentes das aeronaves convencionais, mas ainda assim, ele não mudou de ideia. Eram dos americanos, com certeza. Enquanto ele olhava abismado, uma das aeronaves voou para uma determinada direção em altíssima velocidade, mas a segunda pousou no local não muito distante de onde ele estava, sobre uma plataforma rochosa. A curiosidade de Stefan falou mais alto e ele decidiu se aproximar do objeto, a fim de conferi-lo. Afinal, não era todo dia que se via algo tão diferente e curioso. Ao se aproximar do local onde o objeto voador havia pousado, ele percebeu que, na verdade, ele possuía uma forma circular e devia ter sido construído de um metal peculiar que ele não soube identificar naquele momento. Então, fez um rápido esboço do que estava presenciando e, passado alguns minutos sem nenhuma atividade vinda do objeto, ele chegou mais perto. Primeiro, ele procurou por alguma insígnia de identificação. No entanto, não encontrou nada que desse qualquer sinal de propriedade ou país, e observou que a nave visivelmente não tinha emendas, além de possuir uma superfície metálica muito lisa que remetia a um vidro colorido. Calculou mentalmente o tamanho e alegou ter 10,5 metros de comprimento por 4,5 de altura. O objeto também mudou de cor, do cinza para o vermelho, apresentando um brilho dourado ao redor. Mais tarde, Stefan disse ter sentido cheiro de enxofre e o ar quente emitido pelo objeto. Ele ouviu também os sons de um motor zumbindo, bem como um som sibilante do ar sendo expelido. Logo percebeu que uma porta lateral estava aberta, então chegou até ela e conferiu o interior. Luzes fortes vinham de dentro, acompanhadas por sons que pareciam ser de vozes. Isso ele veio confirmar depois, a certeza de ter ouvido duas vozes diferentes, só que abafadas, como se dois tripulantes estivessem conversando. Ele também não conseguiu entender o que falavam. Stefan tentou literalmente fazer contato, ainda achando que se tratava dos Yankees e que eles podiam estar com problemas. Do lado de fora, ele perguntou se precisavam de algum auxílio mecânico. Como não houve resposta, fez a mesma pergunta em outros 3 idiomas, polonês, russo e alemão. Foi nesta hora que as vozes do interior do objeto se calaram. Colocando um óculos de solda que sempre carregava consigo, ele resolveu olhar o interior da aeronave e assim pôde distinguir feixes de luzes e painéis piscando
em várias cores. Uma olhada mais atenta e ele não viu nenhuma presença no interior. E com isso decidiu se afastar. Nesse momento, percebeu que a porta começava a se fechar. Ao tocar novamente no objeto, as pontas das luvas que usava se queimaram. A partir daí, ele disse que tudo aconteceu muito rápido. O objeto girou em seu próprio eixo no sentido anti-horário e Stefan avistou um tipo de grade com orifícios, de onde saíram rajadas que ele alegou serem gases muito quentes, que o atingiram no abdômen e violentamente o jogaram para trás. Ao cair, notou que sua camisa estava queimando e a retirou imediatamente. Neste mesmo instante, o objeto decolou e alçou o voo a uma velocidade muito grande, sem emitir qualquer ruído. Stefan sentiu-se desorientado, sentiu náuseas e ainda vomitou. Praticamente no mesmo instante surgiram pequenas marcas paralelas e circulares em seu peito e na altura do estômago. Mesmo assim, ele retornou ao motel onde havia reservado seu quarto e lá tentou contactar o médico local, mas ele havia viajado. Stefan entrou em contato com sua esposa, informou-a do acidente e que por isso iria voltar para Winnipeg de ônibus, pois não estava bem para dirigir sozinho. Quando retornou para casa foi que conseguiu atendimento médico num dos hospitais da cidade. Devido aos ferimentos, foi atendido na emergência. Durante os dias seguintes, Stefan ainda foi acometido por crises de diarreia, dores de cabeça, desmaios e perda de peso contínua. Os diagnósticos preliminares não indicaram muita coisa e por isso levantou-se a suspeita de uma possível contaminação por radiação, até mesmo devido ao que ele relatava aos médicos. Apesar da contagem de linfócitos ter caído drasticamente a um nível quase fatal, os testes indicaram que ele não estava contaminado. Como o relato dele era sempre o mesmo para qualquer pessoa, não demorou muito para que Stefan fosse visitado por gente interessada no assunto, como a Polícia Montada do Canadá, a Força Aérea Real Canadense, o Departamento de Defesa, ufólogos e até mesmo o Exército dos Estados Unidos, que enviou representantes para interrogarem Stefan. Apesar de ele nunca ter mencionado as palavras UFO, disco voador ou aliens em seus relatos, a Polícia Montada fez um relatório após ir até o local indicado por Stefan, inclusive na companhia do próprio. Assim que mostrou melhoras pela primeira vez, dentre várias outras recaídas que ainda teria, foi meio que intimado pela Polícia Montada a irem até o local mencionado. Um helicóptero Hillier da Força Aérea Canadense foi utilizado na operação, devido ao fato de ele permitir fácil visualização do solo e agilidade. Mas os sobrevoos feitos no local não facilitaram as coisas, de acordo com o relatório da polícia. Ao mesmo tempo, grande parte da mídia canadense se interessou pelo caso, e a porta da casa dos Michulak ficou abarrotada de fotógrafos e cinegrafistas. Nos momentos em que estava bem, Stefan até concordava em participar de um ou outro programa de entrevistas, contando sempre a mesma versão inicial e mostrando as marcas das queimaduras deixadas em seu corpo. No entanto, aquela história toda acabou tirando a privacidade da família, além de ter provocado um rebuliço na escola onde seu filho Stan estudava, que passou a ser assediado pelos colegas. Stefan chegou ao ponto de ter se arrependido de contar o ocorrido à mídia. Os resultados oficiais foram inconclusivos, porque, além de não ter encontrado o local informado por Stefan, mesmo em sua companhia, não contavam com qualquer tipo de evidência, a não ser os ferimentos, as assertivas e o estado físico da principal testemunha. Reconstituições e filmes foram feitos acerca do caso, que continuou sendo o maior mistério de Falcon Lake, mas que nunca foi realmente solucionado. O que se sustentou por parte dos céticos foi que tudo o que ocorreu resultou de um acidente decorrente do uso de álcool, mesmo sendo provado que na noite anterior, Stefan tinha consumido não mais que 3 latas de cerveja. Quanto às marcas no corpo, um coronel reformado do Exército dos Estados Unidos, John Alexander, afirmou tratar-se de alguma reação alérgica. Seja o que tenha acontecido, os sinais de queimadura e os demais efeitos colaterais que vinha sofrendo desde o incidente
continuaram intermitentes até a data do falecimento de Stefan, em 1999. Contudo, até o dia de sua morte, ele ainda alegava não se tratar de um OVNI, mas sim de uma nave experimental dos Estados Unidos, que, por sua vez, afirmou não estar testando qualquer aeronave ou arma na ocasião. É bom lembrar que o país vivia o auge da Guerra Fria com a então União Soviética naquela época. O maior problema encontrado em todo e qualquer caso ufológico é a total ou parcial falta de provas concretas. Por vários anos depois da morte do pai, Stan Michulak esteve na mídia para continuar a história de Stefan e, ao mesmo tempo, deletar a ideia do público de que tudo não havia passado de um delírio causado pelo álcool. A verdade nua e crua, no entanto, morreu com o protagonista do caso, que infelizmente nunca conseguiu convencer a todas as pessoas de sua história. Assim aconteceu e ainda acontece com várias testemunhas que irão guardar a história real em suas mentes até o dia que morrerem. Ou, como diz a expressão, até segunda ordem, até o momento em que a verdade seja finalmente revelada pelos causadores dessas histórias, isto é, os próprios alienígenas.